Desde muito cedo eu já me envolvi com o ocultismo, eu cresci praticamente na macumba, eu conversava com os demônios, eu desejava o mal. Quantas vezes eu tentei contra a vida de alguém, pessoas que me fizeram mal, eu planejava a morte. E a minha própria vida também, porque no meio desse sofrimento também, uma das vezes, irmãos, eu planejei tirar a minha vida, eu fui trabalhar e eu queria me jogar debaixo de um ônibus, mas Deus ele colocou as mãos na frente. Paz do Senhor a todos, eu sou a missionária Ana Lima, moro aqui na zona sul de São Paulo, região de Santo Amaro. E eu estou aqui nesse momento, irmãos, para contar a minha história, contar o meu testemunho. Mas antes de estar contando a minha história, o meu testemunho, eu vou ler aqui um versículo da Palavra de Deus que se encontra em 1 Coríntios 1, 27 e 28, que diz assim: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Amém? E eu quero, através, irmãos, desse testemunho, contar as experiências que eu tive com Deus e com o mundo espiritual. Deus é um Deus poderoso que pega as coisas que não são para confundir as que são. Eu nasci ali no interior da Bahia, num lar destruído, um lar onde havia brigas, onde havia vícios, violência, um lar completamente desestruturado. Mas Deus é aquele que, quando Ele tem um plano na vida de alguém, no tempo certo esse plano se cumpre. E a minha mãe, ela sofria muito com meu pai, por ser um homem agressivo, um homem violento, um homem que vivia preso nos vícios. E por conta disso, minha mãe ela abandonou todos os filhos dela e mudou aqui para São Paulo. E quando ela tomou essa decisão de separar do meu pai, por causa do sofrimento, por causa das agressões, ela teve que doar todos os filhos dela, inclusive a mim, né? Eu tinha 1 ano e 7 meses quando eu fui praticamente abandonada pela minha mãe. E ali fui abandonada por ela e adotada por uma família, que eu agradeço a Deus, irmãos, por essa família, né? Eu sou gêmea e o meu irmão gêmeo morreu recém-nascido, né? Com pouco tempo de vida, porque nasceu doente e assim, não conseguiu sobreviver. Por quê, irmãos? A gente passava muita necessidade e minha mãe ela não tinha condição de cuidar dos meus irmãos e nem de mim. E tinha que buscar alimento na casa da minha avó, escondida do meu pai, para nos alimentar. E quando meu pai ele descobria, batia na minha mãe. E, enfim, por conta disso, né, ela abandonou todos os filhos dela, inclusive a mim, e eu fui adotada por uma família. E nesse tempo que eu fui adotada, eu fui uma criança, irmãos, muito doente. Inclusive o meu corpo era cheio de feridas. E assim, eu fui crescendo ali e eu não entendia porque aquela família, inclusive a minha irmã adotiva, ela sentia muita raiva de mim. E porque hoje eu entendo que era o inimigo, né, que usava a minha irmã. E quando ela ia me dar banho, irmãos, ela passava as unhas pelo meu corpo e ali sangrava, sabe? Eu sofria muito e eu via aquele ódio saindo dela. E na escola também, a perseguição. Eu fui muito perseguida na escola sem entender o porquê. Grupos de pessoas
se juntavam para me bater. Hoje eu entendo que tudo isso era por causa do plano que Deus tinha na minha vida. Irmãos, quando Deus ele chama alguém desde criança, ou melhor, desde o ventre da mãe, há uma luta, há uma batalha espiritual. Para quê? Para que essa pessoa não venha a este mundo. Mas quando Deus tem um plano, quando Deus tem um propósito, quando Deus quer agir, não tem nada que impeça o agir de Deus. E ali eu fui adotada com 1 ano e meio, né? Como eu já havia falado. Só, irmãos, que foi assim uma infância de sofrimento. E desde muito cedo eu já me envolvi com o ocultismo. Eu cresci praticamente na macumba. E ali eu fui ensinada o quê? Que quando a pessoa ela é gêmea, ela tem que servir as entidades, né? Que na Umbanda, né, são os Exus Mirins, são os Erês, e em uma outra religião, o qual eu também aprendi, é Cosme e Damião. Então eu cresci com aquele ensinamento de que eu tinha que servir a eles, eu tinha que agradar a eles. Por quê? Para ter prosperidade, para ter saúde, para ser feliz. Mas, irmãos, a nossa alegria, a nossa felicidade só está em Jesus. Não há felicidade, não há alegria se não for em Jesus. E eu fui ensinada desta maneira, a servir a eles. E ali, irmãos, eu tinha que fazer oferendas, né? Eu tinha que ir 2 vezes na semana ir para um lugar reservado, ali oferecer balas, acender velas. E todo mês de setembro eu tinha que fazer o caruru, tinha que fazer aquela oferenda para eles, né? Tinha que oferecer para 7 crianças, primeiro para a entidade e depois para 7 crianças. E depois que servia primeiro para a entidade e para 7 crianças, aí a gente servia para os adultos. E ali tinha as festas, as rezas. Só que eu percebia que todo mês de setembro eu já ficava doente. E aí eu ficava de cama, com enfermidades que eu não conseguia explicar, que o médico não dava solução. E ali minha mãe me levava no curandor, me levava no benzedor, me levava no macumbeiro. Enfim, para quê? Para me benzer, para fazer aqueles trabalhos, para eu ficar boa. Irmãos, e cada dia que passava, a minha vida ia piorando, porque eu fui uma criança muito doente, eu tinha síndrome do pânico, aquela doença que a gente não dorme, né? Então, assim, era uma coisa muito terrível, era uma vida muito perturbada. Eu não tinha paz, eu não tinha alegria. E tive muitas experiências com as entidades, irmãos. E uma das experiências fortes que me marcou, que eu não esqueço, é que um dos dias em que eu estava ali no quintal de casa, em um balanço, brincando, irmãos, quando eu dei os passos no balanço que eu fui e voltei, eu vi quando aquela entidade me segurou no ar. E eu fiquei literalmente com os pés balançando no ar. E eu não conseguia sair do ar. Então foi uma experiência assim que eu tive, que eu nunca esqueci. E aí eu comecei a gritar, eu criança, né? E eu comecei a gritar e corri para o quarto. Quando eu cheguei dentro do quarto, a criança estava lá dentro do quarto, me esperando. E aí eu comecei a chorar, a gritar. E a minha mãe falou que era o meu irmão, que precisava de cuidado, né? E que ele também estava ali para me proteger. Mas depois, irmãos, eu fui entendendo, né? Só com Jesus que eu fui entendendo, né? O que tudo aquilo queria dizer. Então, assim, eu fui uma criança muito perturbada. E eu sabia, irmãos, quando eles iam se aproximando de mim, eu sentia a presença deles. Eles se apresentavam para mim e, assim, quando eles se apresentavam para mim, eu sentia, quando eles me tocavam,
E aí era quando eu ficava muito doente. E aí com muita febre, muitas dores. E não conseguia, assim, não tinha médico que resolvesse. E continuei fazendo os trabalhos, fazendo as oferendas, na esperança de que um dia eu viesse a melhorar. E assim foi passando o tempo, nada melhorava, nada acontecia e a minha vida só piorando, porque com muitas enfermidades, pânico, tudo que vocês possam imaginar, eu sofria. E aí foi passando o tempo. E quando eu cheguei aos 14 anos mais ou menos, eles conversaram comigo, né, a minha família, e me forçaram, né, a casar com uma pessoa que eu não queria, irmãos. Porque eu tinha uma vida muito difícil, né, uma vida muito simples, muito pobre, passava necessidade, muitas vezes faltava as coisas para comer. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né, na casa dos primos, né, dos tios, em troca de comida. E eu lembro que em uma das vezes eu comia restos de comida dos meus primos. A minha tia juntava todos aqueles restos de comida, irmãos, e colocava no meu prato para comer. Então, assim, era uma vida de miséria. E quantas vezes eu comia tomate com sal e óleo como se fosse a mistura. Então tudo que eu fazia era por troca de comida. E eu pensei, mas cadê que eles não estão me ajudando? Cadê que eu não vejo solução nenhuma? E aí, irmãos, foi quando surgiu a proposta do casamento. Que essa minha irmã adotiva com a minha mãe, elas planejaram um casamento para mim com um parente que eu não queria. E assim eu fiquei noiva sem querer, chorando, triste, porque eu coloquei na minha cabeça que eu ia sair daquela situação, que eu ia ficar bem, que tudo ia melhorar. E qual foi o plano? Foi de eu casar com essa pessoa que morava aqui em São Paulo, porque na minha cabeça eu ia me livrar de tudo aquilo. Eu ia casar, ia vir para cá, ia ter uma vida boa, uma vida próspera. E só que tinha uma coisa, eu queria casar com essa pessoa para sair daquela vida, né? E como eu não gostava dele, eu planejei o quê? Vou casar, vou embora para São Paulo e quando eu chegar lá eu vou sumir. Eu não vou mais ficar com essa pessoa. Mas quando eu cheguei aqui, irmãos, assim, eu não cheguei a casar, já estava planejando tudo, sabe? Já estava tudo comprado, já ia marcar o casamento. Só que até aí, irmãos, eu fui uma criança que eu fui crescendo desconfiada que eu não era daquela família. Porque além de tudo isso que eu passei, eu não sabia que eu tinha sido adotada. E eu me achava diferente da família. E assim, por me achar inferior e diferente, começou a vir os questionamentos, né? E assim, por eu me achar diferente, né? Eles mentiram pra mim, falaram que a minha mãe era minha tia. Quando foi um dia, eu fui pra cidade com ela, né? Porque ela ia pra lá, pra Bahia sempre, né? E ficou assim, alguns anos sem ir, né? Depois que ela me abandonou. E depois ela passou a ir pra Bahia. E nesse tempo a gente foi pra cidade e ela me contou a verdade, que eu não era adotada, que eu era adotada e que ela era minha mãe biológica. Então, assim, aquilo foi uma decepção. E aí juntou tudo isso e quando veio a proposta do casamento, né, eu pensei, a oportunidade que eu tenho para sair daqui, né? E quando já estava tudo marcado, eu descobri que o rapaz, ele tinha 2 mulheres, né? A minha tia morava aqui em São Paulo, foi para Bahia e falou a verdade, que ele tinha mulher aqui. E aí a minha família não aceitou, e foi aquela confusão, enfim. E aí eu terminei esse noivado. E com mais ou menos um mês e pouquinho, ele chegou na Bahia com a esposa dele. E aí todo mundo viu que era verdade, mas eu continuei com o plano de vir para cá, para São Paulo, né? Para mudar de vida.
E nesse tempo eu fui conversando com a minha mãe, irmãos. E a minha mãe, ela foi para a Bahia. Eu já estava com 22 anos. E aí ela conversou comigo e aquela ilusão, vamos para São Paulo e lá sua vida vai ser outra, você vai trabalhar, você vai mudar de vida. E eu iludida vim, irmãos, escondida. Eu fugi de São Paulo, da Bahia para cá, para São Paulo. Eu vim escondida da minha família. Eu fiz uma carta e fugi com a minha mãe biológica. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, que eu estava morando com a minha mãe, eu toda iludida, mas nada daquilo aconteceu, porque mais uma vez a minha mãe, ela mentiu, mais uma vez ela me enganou. E aí quando eu estava na casa dela, ela conversou comigo. Então assim, eu fui percebendo que era a mesma prisão de antes. Eu não tinha liberdade para nada, eu não podia sair. E foi quando eu decidi sair da casa dela. Aí fui morar com os meus primos. Chegando na casa dos meus primos, eu conheci uma pessoa que me envolvi com essa pessoa e engravidei desta pessoa. E ali, irmãos, foi uma vida assim de traição, foi uma vida difícil, muitas enfermidades, foi uma vida assim que eu fui agredida, que eu fui traída, e assim, muita traição, agressão, e assim, muita agressão, traição. E aí eu fui vendo que estava se repetindo, né? Muitas coisas do passado. Irmãos, hoje eu entendo que Jesus, quando ele chega, é para quebrar toda sentença maligna, é para quebrar toda maldição. Quando Jesus chega, ele faz a obra por completo. Então assim, tudo que é do passado, Jesus ele quebra. Jesus ele desfaz e faz tudo novo, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E hoje eu conheço a verdade que é Jesus. Mas para chegar nessa verdade, eu precisei passar por muitos processos. E voltando para a minha gravidez, eu tive uma gravidez assim muito complicada, né? Fiquei muito doente e assim a pessoa ela me agredia, ela me traía. E assim eu cheguei a pesar, irmãos, 49 quilos, porque com essa gravidez eu fiquei com problema nos rins, eu peguei uma infecção que eu precisei ficar internada. E aí quando eu fiquei doente, com problema nos rins, eu fui emagrecendo. Aí quem aparece de novo? A minha mãe. A minha mãe aparece de novo. E aí eu já estava perto de ganhar neném e a minha mãe aparece de novo e me convida para ir morar na casa dela. Quando eu vou morar na casa da minha mãe, a minha filha nasce, irmãos. E só que antes, quando eu estava morando na casa da minha mãe, muito fraca, doente, com infecção, que eu fui internada, que os médicos fez todos os exames em mim, descobriu que o bebê, o coração não batia. E aí quando eu fiz aqueles exames, foi colocado aqueles eletrodos no corpo, todos aqueles aparelhos, fez ultrassom, sabe? Todos aqueles exames, os médicos viram que ela tinha morrido dentro da minha barriga, que era a minha filha. Então assim, ela morreu dentro da minha barriga, parou o coração, parou tudo. E aí houve aquele desespero, eu vi aquele desespero dos médicos, dos enfermeiros, correndo para lá e para cá, eu sem entender nada, não sabia de nada. Mas Deus foi tão bom que mesmo sem eu entender nada, sem saber de nada, Deus ele devolveu a vida para minha filha. Porque quando Deus ele escolhe alguém, mesmo que esteja morto, ele dá a vida. Então Deus ele devolveu a vida da minha filha para cumprir o propósito também na vida dela. E aí ela nasceu, né? Ela nasceu
E quando ela completou 2 meses, eu estava morando na casa da minha mãe. E aí, essa pessoa que é o pai da minha filha e do meu filho, teve um desentendimento com o meu padrasto. E aí, o que aconteceu? A minha mãe nos colocou para fora de casa. A minha filha com 2 meses, e ela falou: vocês vão para debaixo do viaduto, mas vocês se viram porque eu não quero vocês aqui. Irmãos, saí dali sem saber para onde ia. Fomos para São Mateus, para a casa dos parentes do pai dos meus filhos. E quando nós chegamos lá, houve outra briga do pai dos meus filhos com o cunhado dele. E aí, mais uma vez, a gente tinha que sair dali daquela casa. E assim, irmãos, foi a minha vida. E só que tudo isso eu entendo que fazia parte do propósito de Deus, do plano de Deus na minha vida. Porque quando Deus ele tem algo na vida de alguém, Ele permite que a gente passe por certas coisas, por certas dificuldades. Então, saindo dali, de São Mateus, eu fui morar em Diadema. E aí fomos morar em Diadema em uma empresa que eu tinha que trabalhar nessa empresa e trabalhar na casa dos donos dessa empresa. Só que nessa empresa havia uma moça que ela era cristã. E essa moça, ela me evangelizava, irmãos. Me evangelizava e evangelizava o meu companheiro. E só que o inimigo colocou na minha cabeça que ela estava evangelizando a gente porque ela estava interessada nele. Olha como o inimigo faz, irmãos. O inimigo ele faz de tudo para atrapalhar os planos e os projetos de Deus. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer em Isaías que agindo Deus, quem impedirá? Não há quem possa escapar das mãos de Deus. Então, quando Deus ele tem um plano, aconteça o que acontecer, no tempo certo, Deus ele cumpre os planos, Deus ele cumpre o propósito dele. E ali, ela insistindo para que a gente fosse para a igreja. Eu falei: eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja para ficar livre dessa menina, para ver se ela para de me chamar para ir para a igreja. Só que há um tempo atrás, quando eu fui morar com os meus primos, antes de conhecer esse meu companheiro, uma pessoa havia me chamado para ir na igreja. E eu fui na igreja, e quando eu cheguei nessa igreja, Deus usou o pastor para falar dos planos que ele tinha na minha vida e da bênção que Deus ia me dar. Irmãos, eu confesso que eu fiquei ali naquele lugar nervosa, me surgiu uma coceira, uma coisa muito estranha. Eu fiquei agoniada e saí correndo daquela igreja. Passou-se os anos, eu fui entender o porquê. E aí quando eu fui morar em Diadema, que eu fui na igreja dessa moça, para ficar livre, para ela parar de me convidar para ir para a igreja, eu fui, irmãos, aceitei Jesus lá e Deus ele foi trabalhando. Só que aí eu não podia mais ir na igreja porque eu passei a trabalhar na casa dos donos da empresa onde eu morava. E ali, esse meu companheiro, ele começou a me impedir de ir na igreja. Então, irmãos, eu comecei a ir para a igreja escondido dele. Comecei a ir escondido, porque ele falava que se eu fosse para a igreja, ele iria me matar, e ali me batia. Irmãos, eu fiquei alguns meses trabalhando na casa dos donos dessa empresa e sem receber salário nenhum. Olha o que Deus permitiu. Eu trabalhava de graça, de segunda a segunda, porque de segunda a sábado na casa deles, e no final de semana eu trabalhava no escritório da empresa para limpar tudo aquilo. E assim, eu nunca, irmãos, com tudo que eu passei, eu não desisti de Jesus. Nunca eu desisti de Jesus. Aí chegou um dia, irmãos, em que eu falei para ele que eu estava indo na igreja. Irmãos, e esse dia que eu falei para ele que eu estava indo na igreja, ele me agrediu de uma maneira terrível. E mais uma experiência, eu sem entender, eu tive uma experiência com Deus sobrenatural, que enquanto ele me batia, irmãos, eu não senti nada.
Eu nem vi que ele estava me batendo. E ali ele manifestou. Hoje eu entendo o que estava por trás. E quanto mais ele me agredia, eu não sentia nada. E ele dizia que eu estava rindo. E era como se tivesse algo me protegendo. Hoje eu entendo que eram as mãos do Todo-Poderoso me livrando e me guardando. Só que depois Deus foi permitindo outras situações. E assim, eu não deixei de Jesus. Eu continuei firme. E aí chegou uma hora, irmãos, que eu saí de lá daquela empresa. Fomos morar em outro lugar de novo. Mas nesse tempo, eu não deixei de Jesus. Eu continuei firme no meu propósito. E aí, irmãos, a luta não parou. Continuou a luta, a prova, mas Jesus sempre falando que Ele iria me dar vitória. E quando eu chego em outro lugar, daqui da Zona Sul, né, assim, Ele continuou me batendo. Eu chegava da igreja, irmãos, e Ele estava esperando para me bater. Muitas vezes me jogava água, sabe? Eu ia para a igreja cheia de hematomas, com vergonha de falar para as pessoas o porquê que eu estava indo para a igreja toda molhada, porque que eu estava toda machucada. E um dia eu falei: Jesus, eu não quero mais, porque ser crente é isso. Mas, irmãos, quando Deus tem uma obra, quando a gente fala que vai deixar, quando a gente vê, a gente já está servindo a Deus com alegria de novo. E Deus, pela misericórdia, sempre segurou nas minhas mãos e não deixou que eu desistisse. E quando eu falei: eu não quero mais, hoje é o último culto, Deus tomou um pregador para falar tudinho para mim, da obra que Deus tinha, e falou: você falou que era o último culto, mas Deus, Ele é contigo, Deus, Ele vai te dar vitória, Deus, Ele vai fazer, Deus, Ele vai agir. E assim foi. E assim Deus, Ele foi fazendo, foi me dando força, foi me libertando. E um dia, irmãos, eu conversei com Deus. Eu falei: Senhor, se o Senhor tem obra comigo e com esse moço, o Senhor transforma, o Senhor liberta ele, o Senhor salva e prepara o nosso casamento. E comecei a orar, irmãos. E não aconteceu, porque Deus não tinha um plano, Deus não tinha um propósito para ficar junto, porque assim, eu morava junto com ele. Irmãos, nós temos que entender o propósito de Deus, né? Em meio a tudo isso, né? Deus, Ele me deu 2 filhos lindos. Na verdade, Deus me deu 3 filhos que são umas bênçãos, mas eu vou chegar no 3º filho. E assim, nesse sofrimento todo que eu passei, né? Deus me deu 2 filhos lindos. Aí eu fui entender o propósito, né? A promessa que são meus filhos, a obra que Deus tem na vida deles. E no meio desse relacionamento conturbado, difícil, onde havia agressão, traição, mentiras, tanta coisa, no meio de tudo isso, Deus me deu 2 filhos maravilhosos. E eu fui entender o propósito de Deus, que Ele queria tratar comigo, Ele queria forjar o meu caráter, Ele queria me preparar para algo grande, para algo sobrenatural. Muitas vezes, quando nós estamos passando pelo processo, nós não entendemos. Nós só vamos entender lá na frente, irmãos, o porquê. E eu conversei com Deus, eu falei: Senhor, se o Senhor tem uma obra, o Senhor transforma e prepare o nosso casamento. Se não, Senhor, tira da minha vida e arranca tudo que eu sinto. Irmãos, e assim Deus fez. Deus, Ele tratou comigo, Deus, Ele me libertou, Deus, Ele tirou da minha vida. Então, o que eu quero dizer com isso? Que Deus é aquele que está no controle da sua vida. Se você entregar a tua vida, os teus caminhos na mão do Senhor e confiar nele, Ele tudo fará. O que você tem que fazer é buscar Deus, que o nosso Deus, Ele é especialista em cuidar da gente, em tratar dos traumas, em libertar de tudo. Então Deus, Ele me curou daquele espírito de inferioridade que eu tinha, porque eu fui abandonada no passado pelos meus pais. Eu cresci num lar onde eu aprendi muitas coisas que desagradavam a Deus. Então tudo isso foi para quê? Foi para Deus tratar comigo. Então Deus, Ele foi me ensinando, Deus, Ele foi me libertando. E eu orei e falei: Senhor, tira da minha vida. Então, irmãos, eu perdoei
E nesse tempo de sofrimento, irmãos, eu também passei por abuso, também perdoei a pessoa. E porque assim, como que nós vamos chegar diante de Deus, falar com Deus, como que a gente quer que Deus ele nos perdoe se a gente não perdoar? Porque, irmãos, Deus não age em um coração cheio de ódio, cheio de mágoa, raiz de amargura. Então a falta de perdão é criada uma barreira entre a gente. Então no mundo espiritual parece que não acontece nada, mas acontece sim. A nossa oração ela fica impedida. Então nós temos que perdoar, nós temos que liberar o perdão. E muitas vezes nós temos que falar com a nossa boca para que o mundo espiritual escute. E muita coisa eu tive que confessar, falar com a minha boca, porque não é só aceitar Jesus, tá bom, passou. Não, irmãos. Não, muitas vezes nós temos que falar sim para o mundo espiritual ouvir. E ali Deus ele fez a obra. Deus tirou da minha vida, né? E com pouco tempo eu conheci uma outra pessoa também, né? Casamos e Deus ele me deu o terceiro filho. Irmãos, e nesse tempo, quando veio o meu terceiro filho desse casamento, porque aí eu casei, tudo bonitinho, Deus ele preparou tudo, sabe, com 6 meses, irmãos, Deus ele preparou tudo, namoro, noivado, casamento, Deus preparou tudo assim de uma maneira tremenda. E aí veio o meu terceiro filho, irmãos, e nesse tempo eu não imaginava e passei por outro processo também. Além de tudo que eu já tinha passado no passado, Deus ainda queria me mostrar algo. Deus ainda queria me ensinar algo. Deus ainda queria tratar comigo. E nesse tempo que eu engravidei, depois que o meu filho nasceu, irmãos, eu tive uma depressão profunda. E foi tão profunda que eu tive que ser encaminhada, né, para psiquiatra, né? Passei com psicólogo, passei com psiquiatra, irmãos, e assim, eles me deram um remédio que eu fiquei sem reconhecer as pessoas. Eu perdi a minha memória. Eu não reconhecia ninguém, eu não lembrava de nada. E assim eu fui passando por esse processo. Mas como eu falei para os irmãos, eu não deixei de Jesus. Daquele jeito, né? Assim veio a depressão. E depois da depressão, irmãos, eu tive um começo de derrame. Eu tive um começo de derrame. Não fiquei com sequela nenhuma. Perdi a minha voz. Tudo que eu precisava, irmãos, eu tinha que escrever no meu papel, no papel. Tudo que eu precisava eu escrevia no papel. E assim, Deus ele me chamou para pregar o evangelho dele. Pensa, irmãos, como é triste você querer falar e tudo que você precisar falar você tem que escrever no papel, porque não tinha voz. E depois que veio essa depressão, que eu passei por esse processo, eu comecei a sentir dores na minha garganta. E aí eu fui vendo que a minha voz, Deus ele me devolveu a minha voz. Só que aí eu fui vendo, irmãos, que a minha voz ela falhava. E eu sentia muita dor na minha garganta. O meu corpo sentia muitas dores no corpo. E aí procurei um médico e fiz ultrassom, fiz todos os exames necessários. E aí foi quando constatou os nódulos na minha garganta. E quando a médica olhou para mim, que ela me deu o resultado daquele exame, pelo rosto dela, pelo semblante dela, irmãos, eu já vi que não era bom, que não era coisa boa. E aí Deus tinha usado um profeta para falar para mim que ele estava me dando um livramento de câncer, que ele era o médico dos médicos, então era ele que ia me curar. E aí eu com aqueles nódulos na garganta, eu sabia que era câncer, não tinha feito um exame ainda para saber a procedência, se era maligno ou benigno. Só que nesse tempo eu fui para o Mato Grosso do Sul, eu já estava de mudança, já estava tudo pronto, passagem comprada, não tinha como desfazer. Então eu peguei aqueles exames e fui para o Mato Grosso do Sul, porque Deus ele tinha algo para fazer lá.
Fui para o Mato Grosso do Sul, muito triste, né? Quantas vezes eu ia para a igreja sem conseguir nem andar, com muitas dores no corpo, e ali as irmãs do círculo de oração se reuniram, começaram a orar, e um dia foram 2 irmãs na minha casa, e Deus usou uma dessas irmãs, que nem sabia, sabe? Inclusive uma irmã era de outro ministério e nem sabia que eu estava com câncer. E Deus tomou essa irmã para dizer que naquele dia ela estava me curando do câncer. Irmãos, eu tomei posse, porque quando o nosso Deus fala, Ele cumpre. A palavra do Senhor diz que Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso falaria e não cumpriria? Eu tomei posse daquela profecia. E aí fui para Campo Grande, que é a capital de Mato Grosso do Sul, fazer todos os exames de novo. Irmãos, e para a honra e glória do nome do Senhor, quando eu fiz aqueles exames, que eu peguei os resultados, o câncer tinha sumido da minha garganta, os nódulos tinham desaparecido e os médicos não entenderam foi nada. Mas eu sei que o nosso Deus, Ele é o médico dos médicos. Ele faz coisa muito além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Então, se a gente entrega a nossa vida a Deus e confia, Ele vai fazer. Deus, Ele é Deus. Ele é médico por excelência, é o médico dos médicos. Então, o que eu quero dizer para você que vai escutar esse testemunho? Toma posse da tua vitória. Deus, Ele não te chamou por um acaso. Deus, Ele vai te curar. Deus, Ele vai te libertar. Deus, Ele vai curar os teus traumas. Deus, Ele vai curar essa depressão. Deus, Ele vai curar esse câncer. Deus, Ele vai fazer a obra na tua vida. O mesmo Deus que me chamou de lá da macumbaria, cresci no ocultismo, envolvida com coisa errada, indo para o curandor, tendo tudo quanto é tipo de doença. O nosso Deus, Ele é um Deus poderoso para curar. O mesmo Deus que Ele fez na minha vida, que me alcançou, é o mesmo Deus que vai te alcançar, que vai te dar vitória. Então toma posse. Deus, Ele não te chamou por acaso, não. Ele te chamou para ser vencedor. Ele te chamou para ser vencedora, para te dar vitória. E Deus, Ele me deu vitória. Ele me curou. Ele fez a obra por completo na minha vida. Ele ressuscitou a minha filha que estava morta dentro da minha barriga. Ele curou o meu segundo filho, que nasceu com um coágulo de sangue enorme na cabeça. O Senhor colocou as mãos e livrou. Deus, Ele me curou. Então Ele é o mesmo Deus que está vivo para te dar vitória. Então não desanima. Deus, Ele está forjando o teu caráter. Deus, Ele permitiu que você passasse por esse processo, é porque Ele tem algo a fazer na tua vida, como fez na minha vida. É fácil? Não é perdoar um abusador. É fácil perdoar um pai e uma mãe que abandonou, que desprezou? Não é fácil. É fácil perdoar uma família que me ensinou caminhos errados, do ódio, do ocultismo. É fácil perdoar? Não é, mas eu perdoei, porque a palavra do Senhor nos diz que se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Então eu passei por essas experiências. Eu conversava com os demônios, eu desejava o mal. Quantas vezes eu tentei contra a vida de alguém, pessoas que me fizeram mal, eu planejava a morte, e a minha própria vida também. Porque no meio desse sofrimento também, uma das vezes, irmãos, eu planejei tirar a minha vida. Eu fui trabalhar e eu queria me jogar debaixo de um ônibus, mas Deus, Ele colocou as mãos na frente e não me deixou. Não deixou que acontecesse aquilo, porque Jesus é aquele que dá e tira a vida. É Ele que tem todo o poder. Quem é um ser humano que tem o direito de tirar a vida de alguém? Se é só o nosso Deus que tem o poder. E quando eu estava grávida da minha filha, que é um milagre na minha vida, eu também planejei tirar ela, por causa do sofrimento. Eu fui abandonada, irmãos, pela minha família, quando eu engravidei da minha filha. Então, assim, a minha cabeça, ela estava desnorteada, porque eu tinha que escolher ou ficar com a minha filha, quando eu engravidei, ou voltar na Bahia para ver a minha família.
Mas Jesus, ele é bom, ele chega na hora certa. Hoje eu entendo o plano que Deus tem na minha vida e tem na vida dos meus filhos. E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir, o trabalhar de Deus, como a palavra de Deus fala em Jó 42, que os planos de Deus não podem ser frustrados ou impedidos. Então, o plano que Deus tem na tua vida, ele vai cumprir. Não há Satanás, não há inferno, não há demônio, não há nada que impeça os planos de Deus se cumprirem na tua vida. Então se levanta, ergue a tua cabeça, porque em Cristo você é mais que vencedor. Em Cristo você é mais que vencedora. O nosso Deus é poderoso para te levantar desta cama. O nosso Deus é poderoso para visitar a tua vida e te dar vitória, te curar, te libertar, restaurar a tua casa, restaurar a tua família e fazer tudo novo. Ele faz o que ele bem quiser, o que apraz a ele. Se ele achar por bem restaurar, ele vai restaurar. Se ele achar por bem tirar, porque ele tem um propósito maior, ele vai tirar, porque ele é o Deus que dá e tira, é o Deus que cria o bem e cria o mal. Esse é o nosso Deus, ele está no controle da tua vida. Toma posse. Deus, ele me deu vitória. Deus, ele me curou da depressão. Deus, ele me curou de todo esse mal. Deus ressuscitou. Deus, ele me devolveu a vontade de viver. E esse é o Deus que eu sirvo. E você tem que servir verdadeiramente. Porque quem quer que a gente ande derrotado, de cabeça baixa, é o inimigo. Então toma posse da tua vitória, que o nosso Deus, ele é poderoso. Você sabe o que é noites sem dormir? Noites de perturbação. Noite em que os demônios perturbavam. E eu sei que tem pessoas que estão passando por isso. Que estão passando por uma batalha espiritual. Eu passava noites sem dormir. Porque os demônios, eu via claramente aquelas cobras caindo, vindo em direção a mim. Eu olhava para a minha cama e eu via bichos, eu via cachorro, irmãos. Eu tinha uma vida muito perturbada. Muito perturbada. E Deus, ele me libertou de tudo isso. Então Deus, ele é Deus poderoso para te libertar dessa perturbação, dessa aflição, te libertar dessa enfermidade. Então Deus, ele fez a obra. A maior parte da minha família aceitou Jesus. Alguns já morreram salvos. O meu pai, que era um homem tão ruim, eu quero dizer para você que está sofrendo dentro da tua casa, com teu pai, com a tua mãe, com teu esposo, Deus é poderoso para libertar. Deus é poderoso para transformar. Não tem coração duro que Deus ali não transforme. Meu pai era tão terrível, irmãos, que uma das amantes do meu pai, ele arrancou o dedo de uma delas, sem dó. Outras coisas terríveis, atrocidades ele fez com a minha mãe e com as amantes que ele tinha. E quando eu fui para a Bahia para fazer a obra de Deus, que hoje, pela misericórdia de Deus, aonde Deus me enviar, eu vou anunciar o evangelho dele. Eu fui curada para curar vidas, para ajudar a curar vidas. Então, onde Jesus quiser me enviar para anunciar a palavra dele, fazer a vontade dele, eis-me aqui. E quando eu voltei na Bahia, depois de muitos anos, para fazer a obra missionária lá na Bahia, eu fui vendo Deus trabalhar na vida do meu pai, na vida dos meus irmãos, na minha família, e para a honra e glória do nome do Senhor. Tio meu que não era evangélico, aceitou Jesus e morreu salvo. Irmãos, e esse Deus, ele trabalhou na vida do meu pai, um homem que era adúltero, cachaceiro, um homem muito ruim, né? Deus, ele foi trabalhando na vida dele. O que eu quero dizer? Que o mesmo Deus que teve o poder de libertar o meu pai, como ele era e como Deus recolheu ele, esse é o nosso Deus. É o Deus do impossível, é o Deus que transforma. E assim como Deus, ele libertou o meu pai, né, me curou, né, da paralisia do sono, de
epilepsia, irmãos, da depressão, de câncer, traumas, tantas coisas. Esse é o Deus que eu sirvo e é o Deus que eu apresento para você neste momento, que se você crê, Ele é poderoso para mudar a tua história. Então Deus, Ele me libertou, Deus, Ele me tirou daquela vida de engano, daquela vida de pecado, me tirou daquela vida do ocultismo, de servir a outros deuses, me libertou de todo esse mal, de todo esse engano. Uma pessoa que era doente, depressiva, idólatra, uma pessoa que servia a espíritos malignos, que conversava com eles, que se comunicava com eles, não conhecia Jesus. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu quero dizer para você que o mesmo Deus que me alcançou é o mesmo Deus que tem o poder para te dar vitória, de pegar você que está se sentindo um nada e te colocar em lugar de destaque, em lugar de príncipe e de princesa. Como eu falei no começo do vídeo, que Deus é aquele que pega as coisas desprezíveis desse mundo, as coisas vis, as coisas que não são nada, para colocar em lugar de príncipe, em lugar de destaque. É aquele que pega as coisas que são nada neste mundo para mostrar que Ele é. E esse é o Deus que eu sirvo e que você também pode, se você crer, Deus, Ele te dá vitória, mudar a tua história. O nosso Deus é o Deus poderoso. Então assim, eu só tenho que agradecer a Deus. E hoje, para mim é um privilégio poder fazer a obra missionária. Eu já tenho ido pela misericórdia de Deus a alguns lugares, levar, anunciar, falar de Jesus. O que Ele fez na minha vida, eu sou testemunha viva, irmãos, do que Deus fez. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. E eu quero neste momento, aleluia Jesus, apresentar esse Deus poderoso e dizer para você que tem jeito sim. Tem jeito sim, não desista, continue crendo que Deus, Ele vai te dar vitória, Ele vai honrar a tua fé, amém? E hoje eu só tenho que agradecer por todos os milagres que Deus fez em todas as áreas da minha vida. Há muita luta, dificuldade, sim, mas eu sei que Jesus, Ele está no controle de tudo e eu tenho certeza que muito mais Ele tem para fazer na minha e na tua vida. Esse é o meu testemunho. E eu creio e tenho certeza que esse testemunho, ele vai de encontro à tua vida e vai fazer algo que nem você imagina. Amém? E eu quero sim estar fazendo uma oração pela tua vida. E onde você estiver, coloca a mão no teu coração, eleva o teu pensamento a Deus. E Ele vai te visitar neste momento. Amém? Vamos estar orando neste momento. E eu quero estar apresentando a Deus a tua vida neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, Deus poderoso, eu quero neste momento, Senhor, colocar nas tuas mãos, Senhor, a esta vida, Pai, que vai, Senhor, neste momento, Senhor, ouvir esse testemunho. Senhor, vai de encontro, visita nesta hora famílias, Senhor, visita nesta hora lares. O Senhor é poderoso para libertar, para quebrar os laços, as cadeias, as prisões. Senhor, assim como o Senhor me libertou, assim como o Senhor fez a obra na minha vida, o Senhor é poderoso, Pai, de encontro a esta vida neste momento. Em nome de Jesus Cristo, que toda depressão, que todo trauma, que toda ferida, que todo sentimento de inferioridade, de engano, que todo sentimento de derrota, em nome de Jesus, que venha ser arrancado agora, no nome de Jesus Cristo. Pai, venha trazer cura, venha trazer libertação, venha trazer restauração, Senhor, para esta vida, no nome de Jesus Cristo. Vai de encontro, Senhor, venha livrar, guardar e libertar para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Que você venha tomar posse da tua vitória. Amém? E esse é o meu testemunho para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Canal Semeando Vida.
dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa? Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus!